Cocre apresenta 50 mais 1, a marca do tempo das conquistas, realizações, desafios e das atitudes que contribuem para que o outro se torne melhor. Apresentação: Cristiane Teixeira. Bem-vindos e bem-vindas a mais um podcast 50 mais 1, com conteúdos diferenciados para somar ainda mais na sua vida. Eu tava com saudade de vocês, gente, porque a gente fica aí meio represado, né, nesses tempos difíceis, e é muito bom estar aqui compartilhando conteúdos diferenciados e fazendo a diferença. Olha só, primeiro quero agradecer à instituição financeira cooperativa Cocre e Depósito 23 Cosméticos, que acreditam sempre nessa nova plataforma de sucesso podcast, onde a gente pode compartilhar grandes conteúdos. Sou Cristiane Teixeira, que com a marca do meu tempo, 50 mais 1, compartilho o tema de hoje, que é os perigos da privação do sono. Gente, vocês estão prestando atenção nisso? Porque em tempos difíceis a gente sabe o quanto isso reflete no sono. E eu estou hoje aqui com uma convidada muito especial, que é a empresária Adriana Feltrin, que com a marca do tempo dela, 40 mais 5, muito querida, iluminada, experiente, vai dividir toda essa história de experiência, competência e credibilidade com a gente. E era uma expert em direcionar para a gente ter uma noite maravilhosa. Sabe aquela noite dos sonhos? Às vezes a gente acha que precisa estar com alguém, né? E não precisa, gente. A gente precisa estar... Ela vai contar. Eu não vou fazer um spoiler aqui, tá? E a Adriana vai contar os critérios de uma vida saudável. Ela vai contar o propósito de vida dela. Como é que ela se tornou essa empresária de sucesso? Com que bandeira que ela está se levantando e construindo essa linda história? Adriana, muito bem-vinda. Esse espaço é todo seu. Tudo bem? Tudo bem, obrigada aí pelo convite. Nossa, é maravilhoso aí estar podendo falar, né, um pouquinho de qualidade de vida, né? Exato. Qualidade de sono, enfim, e contar um pouquinho da minha história aí. Que é incrível, sabe por quê, gente? A história da Adriana, ela vai mostrar para vocês uma história de propósito, mas ela vai deixar aqui uma grande oportunidade de negócio para vocês. Porque a vida, ela é feita de propósito e oportunidades, né? E as pessoas precisam enxergar as oportunidades. E ela vai contar aí mais, além do caminho da gente ter uma noite de sono, que é importante. Por quê? A Trinova, sempre antenada à frente do mercado, com os conteúdos. A gente, na última edição, a gente fez uma matéria dos perigos da privação de sono, que foi a empresa do Master, que eu admiro muito, publicitário, do Walter Longo. Ele tem uma empresa de consultoria e ele foi convidado para fazer essa pesquisa sobre o sono, né? Que hoje a falta do sono é um mal que atinge quase metade da população mundial, gente. A gente não está falando assim deste momento. É um fato generalizado que vem já há muito tempo, essa questão da dificuldade do sono. E a gente acha, às vezes, que você não dorme bem por conta de estresse, dinheiro e trabalho? Não. Dri, conta um pouco. Que não é só isso. Isso é um fator realmente muito relevante, esses fatores. Sim. Mas tem um outro lado. Conta pra gente como é que você descobriu esse outro lado fundamental de se obter uma qualidade de sono. E essa história, como é que começou na tua vida? Sim, olha, é maravilhoso estar falando, né? Sim. Falando disso, de sono. Porque, assim, o sono, a gente sempre fala que o sono cura, né? Porque o sono, ele é mais do que um remédio, né? Porque o que é? Regenera, né, Dri? Isso, ele regenera. É a hora que a gente dorme que os nossos hormônios principais para o funcionamento do organismo, é ali que eles estão sendo liberados. E sabe, Cris, que é a partir de 5 horas de sono que a gente começa a liberar os principais hormônios, melatonina, que é o hormônio é o hormônio que traz felicidade, que faz com que o organismo que a gente esteja bem, né? Então é importante a gente dormir. Por isso que falam no mínimo 6 horas de sono, por conta dessa quinta hora que ela
Olha que interessante, gente, É essa informação. muito importante. Por isso, sai do celular, turma. Sai do celular, dorme mais cedo. Vamos dormir, né, Dri? Sim, vamos dormir. É super importante dormir para a gente. Eu até costumo falar que o importante do dormir bem é acordar bem. Por quê? O que acontece? A partir do momento que você teve uma noite de sono perfeita, o seu dia vai ser maravilhoso. E como fazer isso, Cris? É muito importante o ambiente que a gente está dormindo. Sabe que, de repente, até uma luzinha de um celular carregando do lado, atrapalha, né? piscando o cérebro. A hora que a gente vai dormir é a hora que o corpo, a mente, ela faz a comunicação com o corpo para ver se está tudo ok. Coluna está ok. Tá tudo, se você tiver com uma dorzinha, por exemplo, uma unha encravada ali, você pode até chegar a cochilar, relaxar, mas você não relaxa completamente, porque a mente, o cérebro, ele manda aquela comunicação e ele tenta se ajeitar. O que acontece com a coluna na hora que a gente vai dormir? Se a gente dorme, por exemplo, num colchão que não entrega uma ortopedia, que não deixa a sua coluna totalmente correta, é a hora que o corpo da gente fica tentando se moldar e às vezes você vira várias vezes na cama, muda de posição, e isso atrapalha o sono profundo, que é o sono REM, que é o sono que a gente precisa para liberar esses hormônios, a melatonina, que é super importante, e baixar o nível de cortisol que a gente tem no corpo. Audrey, a partir de quando que você se interessou, na verdade, sobre essa questão do sono e se tornou expert, fala com propriedade? Quando começou essa história, né? Porque hoje você está à frente de uma das grandes franquias aqui de Piracicaba, que é a Companhia do Sono representa. Então, para você escolher ter esse investimento, esse empreendimento, como é que foi a sua história? Vamos lá, vamos falar assim um pouquinho, primeiramente aí falar da marca, né? Que a Companhia do Sono, ela está há 33 anos no mercado, tá? Em outubro desse ano a gente completa aí 34 anos. Olha só quanta tradição, né? Assim, a gente fala que é um empreendedorismo que passou por gerações, né? Porque começou há 33 anos atrás com um problema numa família. Tinha o fundador da Companhia do Sono tinha um problema na coluna, ele ia ser operado, era um problema gravíssimo, e ele acabou adquirindo um colchão ortopédico com terapia na época. Só que o que aconteceu? Resolveu o problema dele, foi maravilhoso, só que resolveu para ele e para a esposa ficou duro. Porque o colchão ortopédico de antigamente, eles tinham madeira, eles eram muito duros. Eles não respeitavam, porque nosso corpo tem articulação, tem que ter o espaço para quadril, para ombro, né? Então, o que acontece? Ele, como ele já trabalhava com a indústria, aí ele falou, não, vou criar um colchão com uma ortopedia inteligente, que é bacana, essa ortopedia que a gente entrega até hoje, que a gente já vai falar sobre ela. Tá. Completando um pouquinho mais a história, aí como que a Adriana conheceu a Companhia do Sono. Sim. Eu sempre busquei qualidade de vida. Eu pratico ciclismo, eu sempre gostei de estar bem, que é importante, né? Então, assim, eu troquei várias vezes de colchão e não me acomodava, meu marido também não. E aí eu conheci a Companhia do Sono através de uma grande amiga que tem a micro franquia na cidade de Boituva. Tá. E adquirimos os produtos, começamos a usar a linha de acessórios, que a gente já vai falar sobre ela. E assim, para nós foi tão, assim, encaixou como luva. Foi bacana. E nesse período, a minha sogra, uma senhora de 82 anos, fraturou a coluna. Imediatamente, ela dormia num colchão que ele era de mola e ele tinha um certo balanço. Falei, não, vamos buscar um colchão desse. Nós não pensamos duas vezes. Em 2 meses, uma senhora de 82 anos se recuperou da fratura, sem muitas dores, porque sabe que uma fratura dói, né? E às vezes é duro recuperar 100%, né? Isso, assim, foi muito gratificante para nós. Então, eu falei, não. E nessa época aí eu já estava começando com a micro franquia. Nós
Falei, não, eu preciso sair da minha zona de conforto, né? Que eu trabalhava numa empresa aí há quase 20 anos, né? E eu preciso seguir, eu preciso... E você se encantou. Na verdade, houve um encantamento, um envolvimento com a situação. Sim. E como você é muito comprometida, eu acredito que você falou, deixa eu levantar essa bandeira, né? Sim, com certeza. Assim, além de levantar a bandeira, a minha vontade de entregar qualidade de vida para as pessoas era assim, muito maior. Quando a gente fala de venda, qualquer vendedor pensa em faturamento, não é mesmo, Cris? Sim, claro. Só que o que acontece? O que aconteceu comigo? Com o meu marido? Até trouxe a minha cunhada, que eu já vou falar sobre ela, que hoje ela é minha sócia, minha parceira aí. Então, o que aconteceu? Quando eu saía, não em busca do faturamento, eu saía atrás de cliente para realizar sonhos, para ajudá-los a resolver o problema. Cliente com problema de coluna, às vezes travado, ou até não tenho problema, não sinto dor, mas eu quero dormir melhor. Eu quero acordar melhor. Sim. Então, isso foi assim, foi muito bacana. E o que acontece? O faturamento acabou acontecendo. O seu propósito se tornou um negócio, né? Você então, começou com um propósito de vida, que acabou aparecendo uma oportunidade e eu fui me envolvendo cada vez mais. Por isso que eu disse para vocês, gente, que na verdade hoje a conversa ia ser sobre qualidade de vida, né? O mote realmente é o sono, porque é um assunto que preocupa, as pessoas não dão valor para isso. E de bônus maravilhoso, vocês estão podendo ter a oportunidade de escutar uma situação de uma grande oportunidade de negócio também. Sim. E de história, de empreendedorismo, de gestão, de sucesso, porque a gente realmente, antes de pensar em vender, a gente precisa acreditar no produto, entender e ter um propósito. Depois o resultado vem, né, Dri? Sim, a primeira coisa o propósito é muito importante. Então, eu sempre há 30 anos, que eu tenho quase 30 anos aí de varejo, atendendo o consumidor final, realizando sonhos, entregando o melhor para os nossos clientes, eu sempre tive um propósito. Foco no cliente, atender o cliente, resolver o problema, né? Então, e com isso, o faturamento acaba vindo, né? Aí, o que aconteceu? Final de 2019, quando eu era ainda uma micro franquia, né? Não tinha loja física, né? Fazia algumas parcerias, né? Com a área da saúde. A gente tem muitos parceiros, muitos arquitetos, né? Porque nossos produtos também são personalizados. A gente faz colchão do tamanho que você precisar. Olha. Então, é bem bacana, né? Sim, então, com isso, nós falamos, não, eu falei, chegou o momento, agora eu quero ser 100% companhia do sono e nós vamos abrir uma loja. Em que cidade? Aí, eu sou nascida em Piracicaba, é a minha terra natal, fui criada fora, mas é a minha terra natal. Que era sua terra natal. É a minha terra natal, nossa, eu sou piracicabana, como eu disse. E falei, não, é para Piracicaba que a gente vai, porque nós vamos mudar o sono de Piracicaba. A gente tem um desafio muito grande, porque ainda poucas pessoas vocês não sabem, ela fala conhecem. Com tanta propriedade que o olhinho dela brilha. Vocês aguardem, daqui a pouco tá chegando colchão na sua casa. Nossa, mas é muito bacana quando a gente faz algo que a gente gosta, que a gente confia e que a gente tem confiança que o nosso produto realmente entrega o que você está falando, né? Claro. Então, assim, eu vendo com a maior tranquilidade do mundo, porque a gente sabe que daqui um mês, daqui uma semana, um ano, daqui 2 anos, o cliente vai falar do produto e a gente posso ligar para o cliente sem medo nenhum. Você gostou do produto? Olha, até ontem eu estava vendo umas postagens no Instagram, que agora o Instagram tá muito, né? Super. Tá na mídia. E aí um cliente aí que eu vendi há quase 2 anos, em cima da postagem, acho que foi uma postagem que até foi uma gravação que nós fizemos, falando do colchão. Em cima da postagem ele falou, olha, eu adquiri uma unidade desse produto. Fui lá e validou. Eu amei, resolveu o meu problema, não sinto mais dores na coluna. Isso para mim é muito gratificante, sabe? Imagino. Ouvir isso Imagino. E as pessoas gente, indicam. Vamos combinar? Não há quem não vai ter problema na coluna um dia. Não é quem não é isso. E assim, essa informação, ela é realmente uma informação de vida, porque precisa saber que precisa cuidar.
Sem dúvida, é importante, porque o que acontece, por isso que às vezes as pessoas falam, depois que eu entrei no ENTA, né, no 40, né, por exemplo, eu já estou 40 mais 5, né, algumas dores vieram acontecendo. Hoje é importante, às vezes a gente não dá tanto valor, mas é importante que uma criança já durma num colchão ortopédico. A minha filha tem 17 anos. Ela dorme no colchão ortopédico, com terapia. Mudou muito a vida dela. É maravilhoso isso, porque, Dri, essas informações, eu sou da era que você compra o colchão uma vez só, entendeu? Mais ou menos assim. Tô falando agora grosso modo. Mas assim, que colchão não se troca, imagina trocar colchão. Então é uma nova cultura, e eu vou te falar, isso faz parte do desenvolvimento até do brasileiro, porque essas informações não são corriqueiras. Não é normal você escutar o que você está falando, a gente ter acesso a isso, porque você não vai dar uma gulgada do nada, tô com dor nas costas, deixa eu ver. Você pode até achar que é o colchão, mas você acha que trocando o colchão é tudo igual. Isso deve ser muito comum, porque às vezes fala, precisa trocar o colchão. Só que a gente não tem alcance do que envolve a escolha do colchão. E um colchão convencional, o ideal é a troca a cada 2 anos. Ninguém troca colchão a cada 2 anos. Mas o ideal é a troca a cada 2 anos. Nós produzimos colchões para a vida. Nosso colchão, ele é produzido com espumação 100% pura. Não tem nenhum componente mineral na composição dessa espuma. Com isso, nosso colchão não precisa fazer o rodízio, porque ele não tem assentamento. Então, tanto é que a gente trabalha com a revitalização. O que você vai fazer daqui 15 anos, daqui 10 anos, daqui 5 anos? Troca o tecido do colchão, faz uma revitalização, trocamos a espuma de cima do colchão. Gente, vou te falar, tem muita tecnologia, viu? Conta um pouco, porque eu fui conhecer a loja, inclusive, e adquiri um travesseiro incrível, super high-tech, diferente, também eu quero que você divida. Mas eu fiquei encantada com essa questão tecnológica, de massagem, de lados diferentes. Vocês são muito preocupados nessa questão de estar antenados à inovação, oferecem, acho que, inovação de primeira, e o que é mais um diferencial, que eu até queria entender, para o pessoal também entender, a relação, vocês ainda vendem tênis tecnológico, né? Então, assim, é muito mais que vender colchão. E o porquê inseriu esse produto? Vocês têm um mix super interessante lá, mas o tênis entrou como? Então, o que acontece? Até muitas pessoas perguntam, passam até o local que a nossa loja está localizada aqui em Piracicaba, é um local assim que tem muito fluxo de carro, né? Às vezes as pessoas perguntam, mas loja de colchão vende tênis, o porquê, né? Ó, gente, é na rua Dom Pedro II. Tem Dom Pedro I. Qual o número, Dri? 616. Rua Dom Pedro I, 616. Esquina com a Rua Alferes José Caetano. Nossa, é um ponto maravilhoso. Facinho de encontrar, não tem como passar por ali e não ver a loja, não ver os tênis. É lindíssima, né? Então, o que acontece? A gente está falando, nosso assunto aqui hoje é a qualidade do sono, e o tênis tem tudo a ver com o sono. Por quê? Para você dormir bem, o seu dia também tem que ser legal. Passe o dia com dores na perna, com o sapato apertado, pegando no dedo, até a hora que você deita para fazer o relaxamento, você até pode chegar, tem gente que fala, nossa, mas eu deito e durmo na mesma hora. Só que aí que tá, qual a qualidade desse dormir? Às vezes a gente está dormindo, a gente desliga, mas continua trabalhando, a mente continua trabalhando. Por quê? Para reparar os danos causados durante o dia. Sabe que à noite é a hora que a gente faz a eliminação dos neurônios, que é beta-amiloides, que eles são os neurônios, são produzidos durante o dia, durante estresse, durante correria do dia a dia, muitas informações, muito mensagem celular. Então a gente produz esses neurônios, e esses neurônios eles são eliminados através da corrente sanguínea. Então, o que acontece? Se você passar um dia bem, por exemplo, com um tênis nosso, que é tecnológico, ele tem um infravermelho na palmilha, ele faz com que as moléculas de água do corpo vibrem, com essa vibração é eliminadas as toxinas e ajuda a circulação de sangue, é onde estão sendo eliminados o excesso de neurônios que causa o estresse. Parece que não é nada. Gente, que bacana, gente. Mas olha é só. bem bacana.
E a gente tem essa mesma tecnologia nos nossos colchões. Imagine se um tênis faz diferença, porque quem usa não tem só um tênis. Tem gente que já tem coleção aqui em Piracicaba mesmo. Fora que ele é lindíssimo, tem um design Muitas super pessoas. moderno, cool assim, sabe? Ele é bem, bem bacana. Não dá para ter só um, né? Não dá. Não dá para ter só um. Não dá né? mesmo. E a gente tem palmilhas terapêuticas, tem E a questão do travesseiro? Porque, assim, é um brigueiro, assim. Eu já tive fases que eu não sabia se tinha... Eu gostava do baixo, daí, não, agora eu quero o alto, agora eu quero o médio, não, agora eu quero assim, agora eu quero assado. Como é que é o critério para se escolher um travesseiro? Travesseiro é algo muito importante. E travesseiro, ele tem uma sintonia com o colchão, tá? Dependendo do colchão, é a altura do seu travesseiro. Se o seu colchão é um colchão que afunda, seu travesseiro não precisa ser tão alto. Se o seu colchão é um colchão duro, que joga a sua coluna para cima, seu travesseiro tem que ser uma altura que adapte, né? O que acontece com os nossos colchões? Nossos colchões, ele deixa a coluna totalmente reta. Então, o travesseiro, ele tem que ser exatamente na altura ideal do seu ombro. A gente chega até a medir o ombro da pessoa. E aí, o que acontece? A gente tem o travesseiro cervical, para quem dorme de lado, que é a melhor posição de se dormir. O travesseiro cervical, ele tem infravermelho e tem os magnetos, que funciona como um relaxamento. Não parece, mas a nossa face, ela é feita de músculos, né? Então, muitas pessoas travam o dente, e com isso causa enxaqueca, dores de cabeça. Ele relaxa. Que é o que eu comprei. Que é o que eu comprei. Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês, que eu achei super interessante, né? Ele é diferente, até o design dele. E eu tava numa fase, assim, até comprei recentemente, que eu tava acordando tão amassada, tão inchada. Faz diferença, né? E eu falei, gente, que parece que eu fui... Sabe assim, parece que eu briguei à noite, sabe? Você acorda, aí você fala, ai, gente, mas será que é a idade já que a gente acorda assim e tal? Aí dormi, menina, eu acordo assim, com a carinha esticada, com uma carinha saudável. Eu até comentei com a Thalita, eu falei, Thalita, eu acordei assim, nada de inchada.